Então, pessoal, ali próximo de 2014, 2015, começou a aparecer os primeiros monociclos aqui no Brasil, né? Foi quando a gente começou a ouvir falar um pouco sobre os monociclos, né? Esse aqui é um exemplo, é um dos primeiros que vieram aqui para o Brasil nessa época. É o Airwheel X8, tem o X3, X5, enfim, tem outros modelos de entrada que são dessa época, né? Tem Two Dogs, tem IPS. São monociclos bem simples, porém funcionam muito bem, viu? Apesar de ser antigo, eles funcionam bem até hoje. Se você achar um que ainda esteja em bom estado, né, no caso. E o monociclo é um veículo muito prático, muito portátil. Eu acho interessante o uso do monociclo para quem usa transporte público, ônibus, metrô e precisa finalizar ali uma rota, né, de 1 ou 2 quilômetros que de repente o ônibus não chega, o metrô não chega. Você pode carregar o monociclo aí sem problemas e finalizar a sua rota. Esse é um uso que eu acho muito interessante do monociclo. Porém, dá para você usar também para longas distâncias, né? Só que aí muda já o equipamento, né? Você precisa de um equipamento mais seguro, mais resistente, mais confortável, que tenha mais autonomia, enfim. Existe monociclo para todo tipo de uso. Então, essa é a principal vantagem do monociclo em relação aos outros veículos elétricos. Mas não foi exatamente isso que me chamou a atenção de início no monociclo, né? O que me fez sentir vontade de entender como é que ele funcionava, de aprender a andar, foi o fato dele ter uma bateria relativamente pequena e ter uma autonomia absurda. Quando se fala de bateria de monociclo, eu sempre reparei que o pessoal, as lojas, enfim, todo mundo que vende, fala sempre watt-hora, né? No patinete elétrico, na bicicleta, a gente sempre fala, por exemplo, 60 volts, 20 amperes-hora. No monociclo, o pessoal, 100% das pessoas falam watt-hora. E, na verdade, é o correto, a gente devia adotar mais isso, enfim, para todos os veículos, porque você falar watt-hora faz muito mais sentido, porque, por exemplo, se você pegar uma bateria de 36 volts e 10 amperes-hora, se você fizer a conta, né, 36 vezes 10 vai dar 360 watt-hora. Agora, se você pegar uma bateria de 72 volts, 10 amperes-hora, vai dar o dobro disso, né? Vai dar 720 watt-hora. Então, assim, a gente meio que pensa que pelo fato de uma bateria de 36 volts ter 10 amperes-hora e a de 72 volts também, a gente pensa que vai ter a mesma autonomia, né? Só que na verdade não, muda bastante. Porque quanto maior a tensão, menor o consumo de corrente do equipamento, tá? Então, uma das coisas que me chamou a atenção foi isso. E assim, além do monociclo ser leve, né, e mais compacto, bem mais leve do que um patinete ou uma bicicleta elétrica, o que faz ele ter essa ótima eficiência energética é o fato do motor ser a roda inteira. Então isso aqui ajuda bastante no torque e diminui muito o consumo de corrente. E o que faz também esse consumo de corrente ser baixo é o fato dos monociclos todos trabalharem com tensão bem mais alta. Esse aqui, por exemplo, é um monociclo básico de entrada e ele trabalha com 67 volts, ou seja, uma tensão alta. E o mais incrível de tudo é que essa bateria aqui desse monociclo tem apenas uma célula em paralelo, ou seja, são 16S e 1P. Esse monociclo ele consegue fazer 15 km com uma célula em paralelo, isso é surreal. Ele consegue subir ladeira de até 15 graus, está especificado aqui, com uma bateria de uma célula em paralelo, isso é absurdo, galera. Então o que acontece aqui? Uma bateria com tensão alta, né, um motor que trabalha com essa tensão alta, e ele consome uma corrente baixíssima, ou seja, uma célula em paralelo, ela tem 2.900 mAh, ela tem mais ou menos 3C de descarga, ou seja, é uma célula que vai fornecer apenas 8 amperes, ou seja, esse monociclo trabalha com 67 volts, 8 amperes de corrente de pico, então ele consegue subir ladeira puxando apenas 8 amperes. E quando eu comecei a entender como funcionava o monociclo, eu pensei assim, será que não dá para aplicar esse mesmo conceito aqui de funcionamento numa bicicleta elétrica? E na realidade dá sim, uma tensão mais alta, corrente mais baixa, um motor que preenche mais a roda, né, que vai dar mais eficiência, mais torque. E porque hoje a gente tem os motores de cubo, né, aqueles pequenos de engrenagem que são minúsculos, né, aí você põe no Baitaro 29 e perde totalmente a eficiência, né, ele fica com torque bem prejudicado por conta disso. Então assim, dá para fazer, só que tem alguns problemas. O primeiro problema é que para você fazer um motor que preenche a roda inteira de uma bike, ele vai ficar gigantesco e vai ficar muito pesado. Então o que daria para fazer, né? Achar um meio termo, fazer um motor bem maior, porém ainda com os raios, né? Um raio mais curto e de preferência numa bicicleta aro 20 ou 24, porque se for fazendo 26 ou 29 vai ficar muito grande, então a gente teria essa limitação, né? Teria que ser uma bike com uma roda um pouco menor. E qual que é o segundo problema? O segundo problema é a questão da tensão de trabalho. Os monociclos são bem caros, né, os mais sofisticados. Esses aqui, antigos até que são baratos. Porém, o que acontece? Quanto maior a tensão do equipamento,
mais caro fica tudo, porque assim, componente eletrônico, ele muda o valor muito de acordo com a tensão de trabalho. Por exemplo, vamos supor que esse monociclo fosse 36 volts. Os capacitores, resistores, todos os componentes dele precisariam trabalhar no máximo ali até 42 volts, ou seja, você pega um capacitor de 50 volts de limite e você coloca aqui e aplica no seu projeto. E ele vai ter um valor bem baixo, capacitores até 50 volts é bem barato, muito barato mesmo. Agora, vamos supor que esse monociclo aqui, na verdade esse monociclo aqui é 67 volts, vamos supor que ele fosse 84 volts, por exemplo, né, como a maioria hoje em dia. Você precisaria de um capacitor de 100 volts. Aí você pensa, pô, de 50 volts para 100 volts, será que muda tanto o preço? Muda demais. Ou seja, por exemplo, eu não sei o valor exato, vou te dar um exemplo aqui, uma estimativa. Um capacitor de 50 volts custa tipo R$3. Agora um capacitor de 100 volts custa R$50. É absurda a diferença. Ou seja, para trabalhar com alta tensão em corrente contínua, o preço dos componentes sobe demais. Ou seja, isso aí já encarece o produto. E a bicicleta elétrica já é caro, agora imagina se fosse com 84 volts, né? Ia subir muito o preço de controlador, preço de BMS, de tudo, motor, ia ficar tudo muito mais caro. Mas eu comprei esse monociclo aqui, para falar a verdade, com a intenção de arrancar esse motor aqui e colocar numa bicicleta para poder testar. Eu tava a fim de fazer essa loucura. Tanto que eu fui atrás de um monociclo bem simples, bem barato. Só que, o que acontece? Esse monociclo aqui tá funcionando muito bem. Então ele está com a bateria praticamente nova, o pneu dele nem está gasto, ou seja, o monociclo, apesar de antigo, ele está muito conservado, então eu fiquei com muita dó de desmontar ele. Então eu vou aproveitar um pouco ele e vou decidir ainda se realmente vou fazer isso, né? Então acho que ia ficar sensacional a bicicleta elétrica com um motor de monociclo. E qual que seria a grande diferença, né? O grande problema que a gente tem hoje nas bicicletas elétricas. O grande problema é que as bicicletas são limitadas a 25 por hora, tudo bem, isso é legislação, até entendo. Só que o que acontece? Elas são limitadas, só que elas não têm força, não têm torque para subir uma ladeira, por exemplo. Aí você tem que estar sempre pedalando junto. Isso não é ruim, mas enfim, o monociclo ganha muito nessa parte. Porque assim, o monociclo tem torque para subir uma ladeira e da mesma forma não passa de 25 por hora. Ou seja, ele é limitado a 25 por hora, assim como uma bicicleta, mas a grande diferença é que ele tem força para subir uma ladeira. Agora imagina só, uma bicicleta elétrica que chega a 25 por hora, assim como a legislação manda, porém com um torque absurdo para subir qualquer ladeira. Essa seria a bicicleta elétrica ideal, na minha opinião. Então essa foi a minha ideia assim que eu peguei esse monociclo, era montar uma bike, mas eu não sei se eu vou fazer isso, pelo menos por enquanto. Eu reparei que os monociclos mais novos são bem sofisticados, a BMS, o controlador, a parte eletrônica dele é muito sofisticada para que não tenha nenhuma falha, para ele funcionar perfeitamente, não ter risco dele parar e a pessoa acabar caindo. Então eu imaginava que era muito complexo montar ou fazer um monociclo, mas depois que eu conheci esse tipo de mono, que são os primeiros, né, eles são muito simples. Eu descobri que tem no AliExpress controlador para monociclo, que é exatamente o mesmo controlador que tem nesse aqui. Então esse mono aqui basicamente é um motor, um controlador e uma bateria. É muito simples a montagem dele. A diferença é que esse controlador ele não tem entrada para acelerador, nem para pedal assistido, nem nada. Ele tem um giroscópio na placa já acoplado que já faz automaticamente a função de acelerar e frear do monociclo. Ou seja, quando você inclina para frente acelera, inclinou para trás ele dá ré ou freia. Então essa placa já vem com esse sistema e basicamente é só você comprar essa placa, arrumar um motor de monociclo e uma bateria e pronto, ele já vai andar. Inclusive ele tem um sistema de calibração, né, um fio que você encosta um no outro, né, você dá contato ali e você coloca o monociclo numa superfície totalmente plana, né, inclusive você pega até um plumo para poder alinhar certinho. Você coloca o monociclo lá, ativa esse sistema de calibração e ele vai detectar que está numa superfície plana, vai calibrar o monociclo para ele ficar reto e andar perfeitamente. Ou seja, eu até pensei na possibilidade de pegar um motor de bike elétrica, comprar um controlador desse, botar uma bateria e ver se eu consigo montar um monociclo caseiro. Ou seja, ideia não falta, só falta a grana mesmo para poder gastar com esse tipo de coisa.